dificuldades que posso encontrar para formar para planejar minha carreira? Várias, Aline, boa tarde. Várias dificuldades, inclusive decepções. Eu acho que, nós temos de nos preparar para encarar as decepções como melhoras que nós temos de ter. Então, assim, lembrando do quadro que eu falei, forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Se você não foi por um processo, uma tentativa, onde foi que eu falhei? E eu sempre falo para os meus alunos, nos meus relacionamentos, ninguém melhor do que nós mesmos sabemos onde nós precisamos melhorar. Então, assim, esse ponto você deve... Então, aí que entra a questão da educação, da formação, até mesmo um aconselhamento. Olha, eu acho que eu preciso melhorar. Se for um curso de línguas, vá se especializar no curso de línguas. Se você já é estudante, vá na faculdade, na universidade, procura se tem alguma parceria, se existe alguma ONG que tem algum trabalho, se você pode fazer um trabalho voluntário em troca de alguma especialização. Hoje a gente tem tantas possibilidades, o que nos falta muitas vezes é o tempo para garimpar, como eu falo, essas oportunidades que o mercado coloca, né, Rosângela? Então, Aline, eu acho que o primeiro passo é assim, eu vou, mas eu também vou concorrer com gente muito boa e também vou concorrer com gente que não está tão preparada. E agora, eu tenho de fazer autoanálise o quanto eu me preparei e se eu não conseguir nesse processo, eu não desistir, continuar investindo, melhorar aquilo e a tentativa. Agora, o caminho é duro, é longo, a competição é existente. Um outro detalhe importante, Aline, é a gente tentar, e tem de começar por baixo. E isso é um grande problema. Eu acho que eu sei muito. Então, esquecer um pouquinho essa questão. E começar a ir construindo. Planejar é construir. Então, você constrói e, claro, abre as perspectivas para se ali local ou aquela empresa não abriu as portas, você pode tentar numa outra condição, numa outra área, e adquirindo a experiência. Aí entra a minha próxima pergunta. Dentro de uma carreira profissional, quais os fatores que garantem sucesso aos funcionários? Então, acho que começar do primeiro passo seria um deles, né? Às vezes não. Às vezes a empresa necessita de uma área onde a sua especialização é única e você já entra ali. Então, tudo é uma questão de atitude. Eu acho que nós vamos fazer paralelamente essa questão. Então tem uma questão da atitude, da confiança que a empresa coloca em você e você naquela função, e a questão da cooperação contínua. Quer dizer, você cooperar com seus pares, você participar dos processos, estar atento ao processo de aconselhamento interno, ou até mesmo no compartilhamento de horas e tempo com os outros, e aprender. Porque você dentro da organização, você vai aprender numa área e está predisposto a aprender em outra área também. Eu acho que a gente perde um pouco isso no dia a dia. Nós temos mais tempo para fazer do que planejar, né? Porque isso é uma exigência, né? Quisera eu conseguir responder todos os meus... Eu adoraria responder todos os meus e-mails. Eu não consigo. E se tiver alguém que consegue, por favor, manda um e-mail dizendo a técnica, para nós aprendermos. Porque a gente sai no final do dia, todos nós, com aquela sensação de incompetência. Não é. É um volume. Então, como que eu planejo o que é importante, o que é meio importante, o que não é importante? Não, chegou no e-mail, tudo é importante. Partamos desse princípio. Então, é muito complicado, mas tem atitude. Então, a atitude para decidir o que é importante, o que é menos importante e o que pode esperar um pouco para fazer. Legal. Nós estamos conversando com o professor Douglas sobre planejamento de carreira. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já. Ligue para a gente, 2141-8610. Até já. Quando a gente cresce, a gente fica esquisita, né? Um monte de criancinha na rua do meu tamanho, você não faz nada, nem se importa. Ah, já sei. Quando eles crescem, eles matam o coração. Mostre que você se importa. Adote financeiramente uma criança. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1
Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, eu achei bem interessante para além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre do risco, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Estamos conversando sobre planejamento de carreira com o professor Douglas Soares. Recebemos mais algumas perguntas, professor. Paulo Almeida, da Vila Mariana. Já estabeleci alguns objetivos estratégicos. Quais as melhores formas de desenvolvê-los? Praticar, correr riscos, né, Paulo? Boa tarde. Começar a praticar, mas vendo os seus limites, respeitando os seus limites e a equipe. Não é? Ninguém hoje na organização consegue fazer sozinho. É claro que algumas ações você terá de ser o empreendedor inicial e levar, né, o estandarte para frente. Porém, você deve contar com a equipe, porque não cabe mais, né, até a questão das unidades de negócios, as UEMs, como a gente fala na teoria, elas estão aí. Quer dizer, há líderes diversos em diversas pontas que compartilham o mesmo ambiente, as mesmas atividades e um cobre o outro. É mais ou menos que nem no jogo, né, que você tem de estar com a sua equipe montada, né, que é o teamwork, que os americanos trouxeram para o mundo corporativo, quer dizer, trabalho em equipe. Agora, é óbvio que alguém vai puxar. Por exemplo, se ele for mais na área técnica de sistemas, alguém que tem esse expertise em sistemas é que vai conduzir o processo. Então, ele acaba sendo um líder. Porque a gente não pode confundir a liderança com a questão da exuberância de ser o projeto meu. Não. Tanto que você pode observar, o ideal é que todo mundo entre no processo, no projeto, em ordem alfabética. Porque a importância é de todos, quer dizer, a conquista que é o resultado. Não é a opinião pessoal, o desenvolvimento ideal. Ótimo que você já tem um planejamento para a sua carreira ou dentro da sua organização, porém você deve pensar na questão da equipe. O quanto a sua equipe está comprometida e não comprometida. E dizer, porque muitas vezes dentro da equipe a gente se policia em não comentar. Eu acho que o verdadeiro amigo é aquele que vai te dizer a verdade. Ele não vai ficar falando para você que está bom, sendo que está uma porcaria. Vou usar o termo chulo, mas é verdade. O verdadeiro amigo fala, olha, vamos melhorar aqui, podemos fazer aqui, ajustar. E a gente consegue identificar essas pessoas dentro do nosso ambiente familiar, profissional e relações. Mas parabéns aí de ter um projeto, um plano estratégico e pense na equipe, que é muito importante. Agora o Mário, de São Mateus. Professor, qual o prazo mais adequado para conseguir atingir meus objetivos? Olá, Mário, boa tarde. Novamente a questão do tempo. Na linha do tempo, se nós pensarmos aí o que era longo prazo, curto prazo e médio prazo, mudou completamente. Hoje a gente não pode mais contar com o mesmo período, porque nós temos uma cultura econômica, né, que a inflação fazia com que em segundos mudavam-se os preços. Isso acabou gerando, parece que não, mas gerou em nós, né, brasileiros, uma insegurança com relação a prazo. Tudo tem de ser imediato. Então, assim, há uns momentos de maturação. O que eu posso te dizer em desenvolvimento de carreira é que há um encolhimento nesses prazos, porque da mesma forma que a empresa exige, você se prepara, a gente, óbvio, que é o resultado imediato daquilo que a gente conseguiu conquistar.
porém há os períodos por áreas de maturação. Por exemplo, você vai pegar um projeto de integrar a organização inteira, por exemplo, o SAP, que é um sistema que integra as organizações dentro das suas atividades, no menos de 5 anos você não consegue ter o primeiro resultado. Vai falar muito tempo? Mas o resultado é que vai ficar para mais 50, 100 anos a empresa naquela estratégia. Não é? Agora, por exemplo, uma decisão se eu vou colocar o meu produto para vender na internet, o e-commerce, ou se eu vou continuar vendendo o meu produto somente nos meios convencionais de venda. Muda, então eu vou canalizar a minha equipe, a força, para decidir o melhor caminho, a velocidade, as experiências para colocar aquele projeto no ar, como a gente fala. Mário, cuidado, porque assim, o tempo é meio que determinado pelas convenções do mercado e pelas áreas. A área de tecnologia muda constantemente, então a necessidade de você estar se atualizando é maior do que, por exemplo, uma área financeira que hoje nós temos pelo menos, ideia de que está uma estabilidade econômica bem diferente da época da inflação. Então esse insight é para você pensar nisso. Acho que o tempo nós determinamos, mas há uma mudança assim do médio, do longo e do curto prazo, que é uma convenção dentro de cada área que você vai atuar. Por exemplo, educação. Você não vai conseguir fazer a graduação, um bacharel, em menos de 4 anos. Então, assim, há convenções que são exigidas e que nós temos de nos adaptar e nos planejar para tentar fazer. Eu espero ter respondido. Qual a porcentagem que o fator sorte pode ajudar na carreira? Há um autor estatístico, Kerlinger, que diz que sorte não existe. Então, se nós partirmos do princípio da estatística pura, não existe, existem probabilidades. Então, o fator sorte é muito complicado. Agora, eu não quero entrar aqui nessa convenção, mas há indivíduos que... O quanto você provoca que a sorte também te... Poxa, professor, mas na rua, o bater no meu carro estava indo trabalhar. Eu tive um azar, realmente. Aí nessas, então, condições normais, as vicissitudes da vida, você pode dizer, tive sorte, tive azar. Mas, olha, em planejamento, em carreira, em desenvolvimento, não existe sorte. Se você não estudar, provavelmente você não vai muito bem na prova, a não ser, né? Aí, mas eu acertei, a sorte, mas é melhor não confiar nela. E eu convido a vocês lerem lá a questão probabilística de estatística e esse autor que é muito importante que fala sobre essa questão dos testes, né? A probabilidade de você ir lá colocar uma moedinha e trazer um saco de moedas é muito pequena. Então, eu não sei até que ponto a sorte. No mundo corporativo, a sorte é colocada de uma forma muito negativa. A intuição, ela entra e a sorte, a questão, de forma muito complicada, porque a gente precisa de dados, né? E a história nos conta, né? Nenhuma guerra foi construída... Quer dizer, ela teve todo um contexto. Então, aquele erro que foi cometido, eu posso evitar, não que eu não vá cometê-lo. Mas, enfim, tem as probabilidades que vão dizer, se eu for por esse caminho, eu acho que eu vou conseguir um resultado melhor. Criatividade, regras, liberdade, como e quando usá-las? Já a criatividade é uma coisa intrínseca do indivíduo, quer dizer, o indivíduo ele pode se tornar e é criativo. Todos nós somos criativos, né? Uns mais, outros menos. Quer dizer, eu gosto muito da frase do Thomas Edison, que dizia, né, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Quer dizer, tem de trabalhar muito, né? Você tem de estudar muito, trabalhar muito para conseguir as coisas. Não existe outro caminho. Então, eu acredito que aí entra a questão da sorte e da criatividade. Quer dizer, eu inventei a lâmpada ou então o chip do computador. Ali não foi um momento só de criatividade. Teve muito estudo, muita pesquisa. Houve um envolvimento. E houve muito, até mesmo a desistência que eu expliquei, né, naquela questão, acho que foi a Aline que perguntou da questão. E assim, não pode desistir. Não é? A gente tem de se manter, não é fácil, né? Eu vou usar o exemplo da natureza, você tem o carvalho que é rígido e o bambu que se movimenta, quer dizer, o quanto eu tenho, às vezes eu tenho de ser carvalho, a madeira forte, segurar mesmo, e às vezes eu tenho de ser maleável, eu tenho de contornar, eu não posso ser tão rígido porque eu não vou conseguir o processo. Então, é muito, e por isso que nós somos ricos, né, e maravilhosos, porque o ser humano tem essa possibilidade de estar se planejando, para a cada situação ele conseguir a melhor maneira de se posicionar. E com isso ele vai ter sucesso. Inclusive, a próxima pergunta, Joana Gonçalves, do Morumbi.
Quais as condições psicológicas e materiais necessárias para um planejamento de carreira? Olá, Joana, boa tarde. Olha, muito dinheiro é muito bom, né? Então, seria mais fácil antecipar a renda para depois estudar com calma. Realmente, nós vivemos no Brasil e eu tenho isso como, e eu faço até um apelo e a gente vem colocando isso, que tende a haver mais oferta para que o nosso jovem, o estudante, ou até mesmo nós todos, tenhamos mais condições e acesso à educação pública e que nós tenhamos aí condições de nos desenvolver mais. Pesquisa, o Brasil tem muita criatividade, aí usando o termo, Joana, e a gente perde um pouco isso porque tem poucas vagas, há pouco incentivo para pesquisa, enfim, nós temos uma série de dificuldades. As universidades públicas são mínimas, né, e tem um número de vagas baixo, perto da demanda que há, e as privadas tentam aí cobrir ajustar esse diferencial. Mas a questão psicológica ela é muito importante, sem dúvida. Se o indivíduo se sente menor ou ele desiste na primeira tentativa, nós não teríamos iluminação, né, para fazer isso. Então, assim, tende a insistir agora aos limites que você tende a impor para você mesmo de sacrifício e tudo mais. Porque eu posso dizer assim, vai ter de abrir mão aí das saídas, dos cinemas, é um período que vai ter mesmo de estudar, se dedicar, e o mercado mostra isso. Quanto mais dedicação e planejamento, mais sucesso você vai ter. E tem estatísticas, né, do número das posições hoje de melhor remuneração e as posições de decisão das organizações, se você medir o nível de escolaridade, ele é muito alto, porque é a informação que você recebe. Na questão financeira, eu acho que ela é consequência do teu trabalho. Num programa que nós conversamos, eu comentei que numa pesquisa americana de satisfação interna dos funcionários, o último item que ficou foi o salário. Então é benefício, ofertas, recreação, o que a empresa fazia além disso para os funcionários, né, para os colaboradores, enfim. Percebe? Então, assim, claro, a importância material ela é fundamental, mas também tem a questão da satisfação pessoal e o seu convívio com os pares dentro de qualquer área que você esteja. Tá bom? Outra pergunta interessante do José Silva, de São Bernardo do Campo. Quais as áreas estão mais carentes de profissionais? É José Carlos, né? O José Silva. José Silva, desculpe, boa tarde. Um abraço para o pessoal aí de São Bernardo, ABC, né? Nós falamos praticamente com todos daqui de São Paulo, da capital. José Carlos, assim, há uma série de áreas, inclusive a área de tecnologia que eu citei bastante, a carência de profissionais com formação técnica dentro de sistemas. Hoje o Brasil acaba de se colocar na posição de grande produtor na área petrolífera e a gente ainda tem muita carência na questão técnica, a área de estatística, pesquisa de mercado, há uma carência muito grande. Então, por quê? Nós temos, infelizmente, uma formação do ensino básico, do ensino fundamental e médio, muito fraca, né, nas escolas públicas, que há maior demanda. Então, isso faz com que nos concursos e essas exigências para a área de engenharia, de sistemas, matemática e até mesmo para administração, matemática financeira, enfim, tudo precisa de cálculo, né, dentro da dosagem necessária. Então, há várias áreas. Então, lá, na área de exatas, né, incluindo sistemas, matemática, pesquisa de mercado, que é a área do marketing que trata essas estatísticas, na própria área estatística, como eu disse, que vai tratar as pesquisas, nós temos muita carência. Agora, isso também tem um balanço. Nem sempre você consegue, porque o indivíduo precisa trabalhar, né? Precisa estudar e desenvolver a carreira. Esse triângulo aí é difícil da gente conseguir conciliar. Então, eu acho que a carência de profissionais em diversas áreas e assim, procure aquela que realmente vai exigir um pouco mais de você. Então, como eu disse lá, que você reconhece as suas fraquezas. Se você percebe que você na área de exatas, matemática, tem uma dificuldade e há oportunidade, aproveite para se especializar nisso, porque há oportunidades naquelas áreas onde as pessoas estão meio que saindo por uma questão técnica de não ter o conhecimento tácito para poder exercer aquela função. Mas volto a dizer também, na questão, José Silva, que você deve construir a sua carreira dentro desse processo. Então, pode começar numa área menor e ir crescendo dentro desse processo. Né? Exato. Nós estamos conversando sobre planejamento de carreira com o professor Douglas Soares. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos para o último bloco. Fique com a gente.
Saúde é bom saber. Como prevenir hepatite A? Lave as mãos após usar o banheiro antes de preparar os alimentos e comer. Lave bem frutas e verduras e as deixe por 30 minutos em uma solução. E cozinhe bem os frutos do mar. Ministério da Saúde, Brasil, um país de todos. A Unisa, em parceria com o SUVES, Supervisão de Vigilância Sanitária de São Paulo, realizou uma campanha de vacinação contra a gripe tipo A, mais conhecida como H1N1. Como todos nós sabemos, o ano passado houve uma pandemia, né, dessa gripe H1N1. Então, diante de casos até de óbito que houve, foi desenvolvida essa vacina para diminuir a disseminação desse vírus, né? E assim, hoje, a gente vacina de acordo com os estudos que foram feitos, abrangendo mais aquela população que foram mais atingida. Nós estamos aqui ajudando a campanha e propiciando uma oportunidade para o aluno vivenciar essa campanha de vacinação nova, né? É a primeira vez que a gente está fazendo essa vacinação contra a influenza H1N1, onde a gente se sente assim importante por estar participando dessa campanha. Pode acontecer uma pessoa com uma leve sensação de gripe, uma dor no local da aplicação e febre, mas vai ser apenas atenuado depois de 24 horas. Muitas pessoas vieram para receber sua dose de imunização, seguindo o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. Além dos cuidados que todos já temos que ter no dia a dia, não só com essa gripe, como com todas as outras, achei bem interessante para além de tudo, como já imuniza, já estimula as pessoas a tomarem outros cuidados. Ajuda nossos filhos, né? A já ficar livre do risco, já deixa os pais já despreocupados. Visando um grupo específico a cada semana, a campanha de vacinação vai durar até o dia 21 de maio. Voltamos para o último bloco do nosso papo super interessante sobre planejamento de carreira com o professor Douglas. Por que algumas pessoas passam bom tempo na empresa e nunca são reconhecidos? Então, aí entra essa questão do marketing pessoal, né? O quanto eu também tenho de fazer a pergunta para mim, né? Como é que eu estou me expondo? Porque ninguém me vê. Né? Mas na propaganda e publicidade, no marketing, a gente diz, né? Se você não se mostrar, você não vai aparecer. Agora, de que forma que eu faço isso, né, Rosângela? De que forma? Então, assim, como que eu faço isso? Mostrando resultados, né? Tentando e dizer de forma, vamos colocar de uma forma profissional aquilo que realmente está te afetando, está te prejudicando. E porque muitas vezes as empresas têm vários programas e o indivíduo não procura. E às vezes a empresa não tem nenhum mesmo e vai ter de dizer, olha, eu não tenho essa possibilidade, ela deixa claro. Eu acho que a regra é você ter clareza e objetividade nas questões. Eu acho que aí as relações ficam mais éticas, né? E de forma mais esclarecedora para a gente poder agir no mercado. E até mesmo ter a opção de falar, olha, eu vou mudar, eu vou me planejar, né? Para sair dessa função ou dessa empresa e procurar outros desafios. Praticamente você já respondeu a minha próxima pergunta aqui, do Marcelo Nunes, do Itaim Bibi. Se possuo pouca experiência no mercado de trabalho, o que devo buscar para planejar minha carreira, além de certificações? Olá, Marcelo. Esse é o grande problema, né? Eu critico muito isso aqui nas questões das organizações, porque nós temos, inclusive, os estágios hoje dentro das graduações e nos cursos, o estágio supervisionado dentro da área. E muitas empresas pedem, olha, para você assumir uma função, você precisa ter experiência. Ora, é a minha primeira experiência, eu tenho um monte de certificado e ainda não consegui exercitar. Minha dica, Marcelo, para você é assim, se você está com essa dificuldade, procure uma ONG, se você tem tempo disponível. Vá lá no Google, procure uma ONG da qual você se interessa, por exemplo, crianças, portadores de deficiências, enfim, qualquer coisa que você acha que você pode contribuir. E essas ONGs, elas têm todo um aparato e muitas vezes são remunerados. Há um preconceito de dizer que as ONGs não remuneram. Elas remuneram. E você pode, dali da ONG, através da rede de direcionamento, se expor e, de repente, você consegue... dentro da própria ONG, o que ela te indique, ou você consiga exercitar um pouco essa série de certificados que você está acumulando aí. Quero te dar parabéns de você estar tentando planejar na questão
vamos dizer, teórica, mas a prática, às vezes, se a empresa não te abre oportunidade, você tem um tempo disponível, mesmo finais de semana, vá através de uma ONG tentar desenvolver um trabalho social e, às vezes, remunerado, não necessariamente não remunerado, para você começar a startar o processo da sua carreira. Legal. Tá bom? E uma outra interessante, da Carolina de Santo Amaro. Existe algum profissional que se possa buscar para que me auxilie num planejamento? Sim, há vários profissionais. Algumas universidades, nós, por exemplo, temos aqui o setor de orientação. Os próprios coordenadores de cada curso têm condições de indicar um professor dentro da estrutura que vai te orientar. E no mercado há profissionais da área da psicologia que entram nessa questão do desenvolvimento e direcionamento dos testes vocacionais para você fazer. Então você tem esses dois processos. Desculpe, boa tarde, é a Aline, né? Não, desculpe. Caroline? Caroline, desculpe. E, Caroline, você pode ir, né, no curso, não sei se você faz graduação, enfim. Os colégios também têm, às vezes, algum setor que cuida disso. A minha orientação é que você procure um coordenador ou um assistente que pode te dar esse caminho, ou ir para o mercado também procurar um profissional. Mas as universidades têm essa função também de te orientar, de falar das perspectivas de mercado, tem condições de te auxiliar perfeitamente. Nas organizações internas, só para concluir, isso é chamado de coaching, né? Você vai discutir a questão profissional da carreira dentro da organização, tá bom? Mediante a tantas explicações, qual o diferencial para quem planeja a sua carreira? O diferencial é você estar extremamente seguro e confiante daquilo. Vamos resgatar a questão da confiança que nós falamos no início do programa. A confiança é algo que você adquire com experiência e conhecimento técnico, né? e fundamentado. E você vai conseguir, com a confiança, planejar melhor e ter segurança para poder discutir um assunto. Quando você se prepara, a sua condição para discussão e até mesmo para interação é muito maior de quem não se prepara. Então, eu me preparo, me planejo,